A graça e a paz, meus irmãos. O texto para a nossa reflexão nesta noite se encontra em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Mesmo assentados, mais com reverência, acompanhem a leitura da palavra do Senhor, e à medida que o sermão for sendo exposto, peço a sua atenção para que você possa aproveitar a exposição da palavra do Senhor e ela falar ao seu coração, e depois você poder aplicá-la na sua vida, também no seu dia a dia. Capítulo 5 de Apocalipse nos diz assim na visão de João: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e também a exposição da mesma nesse instante. Meus queridos irmãos, se você talvez é um daqueles que pensa que esse mundo, a história desse mundo, está correndo livremente à solta, sem nenhuma direção, sem nenhum planejamento, como se o mundo, as pessoas e toda essa realidade tivesse vida própria, fosse totalmente autônoma e independente do Criador, sinto lhe dizer, você está errado.
Porque o que nós vemos nesse texto, de maneira especial, é que ele nos ensina que Deus dirige o mundo de acordo com o seu plano e mais para salvar a sua igreja. Há um plano determinado, há um propósito pelo qual e debaixo do qual essa realidade ela vive e ela se desenvolve e ela caminha para o fim que já está determinado pelo próprio Deus. Deus conduz toda a realidade. Esse Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Guarde isso na sua mente, esse tema desse sermão. Deus está dirigindo toda essa realidade. Mas esse capítulo ele é especial, porque, além do ensinamento que ele nos traz, ele é especial para a compreensão de todo o livro do Apocalipse. E é um capítulo que você precisa se dedicar e ler e reler. É o capítulo 4 e o capítulo 5, especialmente o capítulo 5 aqui, porque ele está intimamente ligado com todo o restante do livro de Apocalipse. Ele resume o significado e o propósito da pessoa e da obra de Jesus Cristo aqui nesse texto, e vocês vão poder observar isso aqui, na medida que eu vou falando esse sermão, expondo esse sermão. Bom, você precisa se lembrar, o que está acontecendo aqui? A visão de João. No capítulo 4, qual foi a visão de João? Ele viu Deus assentado no trono. Ele viu um trono e Deus assentado nesse trono, lá no capítulo 4. Ele viu em volta do trono e de Deus assentado no trono, ele viu 24 anciãos, representando a totalidade da igreja, os apóstolos e as 12 tribos de Israel. Antigo e Novo Testamento ali sendo representado como a igreja de Cristo, na sua totalidade, na sua plenitude. João viu também o Espírito de Deus diante do trono do Senhor, e João viu também os 4 seres viventes. Resumindo, você tem essa visão no capítulo 4, a visão de João, que é muito importante. E a ênfase no capítulo 4, nessa visão de João, é a pessoa de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora repare como começa o capítulo 5. O capítulo 5 começa ainda João tendo diante dos seus olhos a imagem, a visão daquele Deus Todo-Poderoso sentado no trono. Mas ele chama a nossa atenção para um detalhe especial, para um livro. Esse livro traz o registro muito importante, fundamental. E esse livro, ele está sobre a mão direita do Deus Todo-Poderoso. Basicamente, para facilitar a compreensão desse capítulo 5, o capítulo 5 apresenta para nós 3 visões, basicamente. A primeira visão é a visão do livro. A segunda visão é a visão do cordeiro. E a terceira visão é a visão dos anjos e de todos os seres em adoração ao Senhor, que é a última parte desse capítulo 5. E nós precisamos nos guiar para compreender esse texto por essas 3 visões, para entender essa realidade de que Deus está conduzindo a história desse universo de acordo com o seu plano para a salvação da sua vida, do seu povo, da sua igreja. Portanto, se você é aquele que está seguindo a esse Deus e seguindo a sua vontade, você precisa, assim como João, focar o seu olhar no livro. Você precisa seguir o livro da visão de João aqui nesse texto. Essa visão do livro aponta para a existência do plano divino. Há um plano para este mundo. Há um plano para esta realidade. Há um plano de Deus para salvar a sua igreja neste mundo. E esse plano está na mão poderosa do próprio Deus, porque foi Ele quem criou esse plano. E Ele fará cumprir esse plano. Ele já está fazendo cumprir esse plano em todos os seus detalhes para atingir ao seu propósito estabelecido. O versículo 1 do nosso texto, João diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora,
de todo selado com 7 selos. É importante a gente destacar que esse livro aqui não é na forma como nós temos hoje, mas é um rolo. E por isso que fica fácil você entender que ele é um livro escrito por dentro e por fora. O rolo é escrito por um lado e por outro lado. E o texto traz o detalhe de que esse livro está selado com 7 selos também aqui. E à medida que você vai lendo os capítulos seguintes de Apocalipse, você vai entender, porque vai sendo revelado também esses 7 selos, como as demais revelações que também aparecem na sequência. O que é importante para nós nesta noite? Há um plano. E mais do que isso, esse plano está registrado. Esse plano, esse livro, é como se fosse para nós, para a Igreja de Cristo, um título, um certificado, uma certidão da nossa vitória em Cristo Jesus. Uma certidão, um certificado da nossa própria salvação em Cristo Jesus. E, portanto, entendendo que a nossa vida está sendo guiada, conduzida, dirigida por este plano, de acordo com a vontade do próprio Deus. Muitas pessoas não entendem assim a realidade do mundo hoje, como nós vivemos. Muitas pessoas entendem que o mundo está seguindo a obra do acaso. Não há um plano. Outros acreditam na teoria chamada existencialista, que é como se o mundo, as pessoas, vivessem de maneira independente de Deus. É como se a existência tivesse a finalidade em si mesma. É a realidade do que é dito por parte de alguns desses filósofos, de que a existência, a essência precede a existência. Ou seja, você não foi criado e você não está seguindo a vontade de Deus neste mundo aqui. Você foi criado, você vem ao mundo e você constrói a sua realidade. E todos assim constroem a realidade deste mundo. É uma existência que tem uma finalidade em si mesmas. Não tem um propósito que vai além, que vai adiante. Mas, meus irmãos, ao contrário do que dizem, do que afirmam alguns desses filósofos, ou os filósofos que pensam assim, a palavra de Deus afirma o contrário. Não apenas aqui nesse texto, mas em outros textos nós vamos encontrar essa declaração de que Deus está no controle, de que Deus está dirigindo tudo, de que Deus tem um plano e de que Deus tem um propósito final para a realização desse plano. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 3, nos diz: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E quem determinou esse tempo? E quem determinou esse propósito? O próprio Senhor, o próprio Deus. Provérbios 16, versículo 4, vai dizer que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Os apóstolos, logo depois da ressurreição, e Jesus estava se preparando para ser assunto aos céus, Jesus dá ordem para eles esperarem a vinda do Espírito Santo lá em Jerusalém. E eles ali, curiosos com respeito ao fim dos tempos, eles perguntam: Senhor, será esse o tempo determinado para o desígnio, a vontade do Senhor, para a nossa redenção enquanto nação, enquanto povo de Israel? E o Senhor Jesus responde para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para ou pela a sua exclusiva autoridade. Todos esses textos, meus irmãos, apontam para essa realidade que é revelada aqui no livro de Apocalipse, mostrando que, sim, a visão de João, a visão do livro na mão do Deus Todo-Poderoso, sentado no trono dele, portanto, demonstrando a sua autoridade absoluta, autoridade suprema, ele é real e precisamos estar atentos a este plano, a esta vontade do Senhor. João então vê este livro, ele vê esse livro escrito
e por dentro e por fora, e selado com os 7 selos também. É o livro onde consta o plano, o desígnio de Deus, não só para o que acontece agora, mas para o que vai acontecer lá no fim, lá no final. É o plano de Deus que vai revelar como Deus vai conduzindo toda a história e vai demonstrar como o Cordeiro, como o Senhor Jesus Cristo vence o mal e resgata a sua igreja deste mundo para a sua presença. Este livro é valioso para o povo de Deus. Este livro é valioso para a igreja. Quando João escreve este livro do Apocalipse e esta revelação, ele tem essa intenção de animar, de encorajar, de fortalecer esses irmãos, esses cristãos na fé ali. E quando ele escreve sobre esta visão, ele está chamando também a sua atenção, a nossa atenção, para que nós coloquemos os nossos olhos, para que nós nos guiemos por este livro, o livro que determina ou que revela o propósito determinado pelo próprio Deus neste mundo. Este livro, meus irmãos, ele aqui representa o livro do Apocalipse, o livro da revelação de Deus, mas na verdade representa toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, ele precisa ter o seu coração na palavra, ele precisa ter o seu olhar na palavra, ele precisa se guiar por esse livro, ele precisa se guiar buscando cumprir a vontade de Deus, o plano de Deus, revelado em toda a sua palavra. Essa visão do livro tem o objetivo, quando João traz essa revelação, e a igreja toma conhecimento dessa visão do livro na mão direita do Deus Todo-Poderoso, tem o objetivo, o propósito de convidar os cristãos da sua época a crer no livro de Deus, a crer na revelação de Deus, a crer na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. E esse convite também é para nós hoje. Esse convite é para a igreja de Cristo em toda a terra hoje, que deve guiar a sua mente e o seu coração na palavra do Senhor. Meus irmãos, nós quando nos preparamos na igreja presbiteriana para sermos membros da igreja, hoje em dia não se faz mais com tanta frequência, não se ensina com tanta frequência, mas nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é a única, o quê? Regra de fé e prática. Ela é a única, é o livro na mão direita de Deus. É o livro pelo qual os filhos de Deus devem guiar as suas vidas. Nós não guiamos as nossas vidas por este mundo, pelas ideologias deste mundo. Nós não guiamos a nossa vida pelo prazer carnal, pela nossa natureza pecaminosa. Nós não guiamos, e aliás nós lutamos contra isso, não é? Porque a nossa tendência é querer seguir essas coisas. A tendência do nosso coração, a tendência do nosso pensamento é querer seguir o curso deste mundo, é querer seguir os intentos da nossa natureza pecaminosa, a inclinação do nosso coração pecaminoso. Nós lutamos contra isso e nós nos esforçamos para submeter, para sujeitar a nossa mente e o nosso coração à palavra de Deus. Porque para o crente ela é a única regra de fé e prática. Porque aqui está a regra, aqui está a vontade, aqui está o plano de Deus determinado para cada um de nós. E quando você conhece essa revelação, quando você conhece a palavra de Deus revelada aqui no Apocalipse também, e em outros textos também, você não precisa ficar preocupado, especulando o que vai acontecer no final. O final da história já está antecipado para os crentes. O final da história já está revelado para aqueles que creem nesse livro e guiam e conhecem e guiam as suas vidas através do livro sagrado, da palavra de Deus, da revelação de Deus para nós todos. E você consola e conforta o seu coração, porque você sabe que apesar de todas as lutas, que apesar de todas as dificuldades, a vitória é certa no final. Em Cristo Jesus somos mais
que vencedores. A nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. E essa vitória já está revelada aqui. Os cristãos do primeiro século, que sofriam, que estavam sendo perseguidos, que tinham as suas dificuldades, essa mensagem foi mensagem de conforto e de consolo para eles. Olhem para o livro, conheça o livro, siga o livro, conheça a palavra, siga a palavra, creia na palavra. E você tem a direção de Deus, o conforto de Deus, o renovo de Deus para a sua vida, porque através desse livro nós descobrimos, nós aprendemos que nós não estamos vivendo aqui por acaso. Há um plano, há um propósito. E esse propósito é revelado nesse livro, é revelado na palavra do Senhor. Primeira visão, primeiro olhar, olhe o livro, creia no livro, siga as Escrituras, siga a palavra, siga a revelação de Deus que está na palavra. Mas João prossegue na sua visão. E agora ele tem a segunda visão. E ele vê o Cordeiro, como eu já antecipei para vocês. O Cordeiro é fundamental aqui. É interessante porque antes mesmo de João ver o Cordeiro, ele vê o livro. O livro está fechado. O livro está selado com 7 selos. Mas ele quer conhecer o conteúdo do livro. E os versículos, do versículo 2 até o versículo 4, ele tem uma grande frustração. Porque ele ouve, ele vê e ele ouve. Ele vê um anjo forte. A palavra anjo forte aqui é interessante. Que anjo forte é esse? Se você está dormindo, acorda aí. O anjo pode estar falando aí no seu coração, no seu ouvido. Um anjo forte. E por que esse anjo forte? João vê e João ouve. Porque o que o anjo vai falar precisa alcançar todas as esferas da realidade: céus, terra, embaixo da terra e mares. E o que o anjo vai dizer? Qual é a mensagem do anjo? É uma pergunta: quem pode abrir o livro? Quem é digno de abrir este livro? Ah, que livro precioso é esse, Jesus amado, Deus bendito, que livro rico, que livro sensacional. O livro de Deus para nós, a revelação de Deus. João quer muito conhecer, mas quem pode abrir? Quem é digno? E o anjo, com todos os seus pulmões, ele fala e todos ouvem. Mas ora, o versículo 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João então, diante disso, ele diz: eu chorei muito, porque eu queria muito conhecer esse livro, mas não há ninguém. E aí ele diz então que no versículo 5, ele então ouve a voz de um dos anciãos, e essa voz é uma voz consoladora. Que como é uma voz confortadora, animadora. Ele diz: João, não chore, João. Não chore, João, há esperança. Ele diz no versículo 5: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Há um que pode abrir o livro, e esse é somente Jesus Cristo, é somente o Cordeiro de Deus. E por quê? Só o Cordeiro de Deus pode abrir o livro. Porque só o Cordeiro de Deus pode conhecer e interpretar corretamente o plano de Deus, a vontade de Deus. Os filósofos deste mundo ficam perdidos ao analisar a existência, ao analisar e querer sugerir a finalidade, para onde nós caminhamos. Estão perdidos, não acertam, porque não seguiam por esse livro. Mas o Cordeiro, ele é capaz de conhecer e de interpretar, entender a vontade de Deus de maneira correta, de maneira perfeita. Só o Cordeiro pode abrir o livro. E João diz: olha, ele pode abrir o livro porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Portanto,
para os judeus, quando ouvem essa mensagem, isso alegra o coração deles. A raiz da tribo, a raiz de Davi, não apenas ele é o descendente de Davi, mas ele é raiz de Davi, origem de Davi, que foi importante para o povo judeu. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que foi prometido lá atrás para a tribo de Judá, como sendo o leão da tribo de Judá. Mas aqui ele é o cordeiro. Ele é representado como o cordeiro. E por que o cordeiro? Porque o livro trata do preço pago. O livro trata do seu sofrimento. O livro trata do cordeiro que se submeteu a esse plano do Pai para trazer a salvação ao seu povo aqui neste mundo. E João diz então no versículo 6 que ele olha e ele vê no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos, apontando para o Espírito Santo de Deus, e veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Só o Cordeiro tem o poder de tomar o livro na mão direita do Cordeiro e conhecer o conteúdo desse livro. Só ele pode ter o conhecimento e a interpretação correta. Por quê, meus irmãos? Porque esse livro revela o poder que foi dado ao Cordeiro. O poder que foi dado a Jesus Cristo para que ele pudesse ter a vitória. E você vai lendo o livro de Apocalipse e você vai entender que Jesus Cristo é aquele, o Cordeiro, que vai vencer os reinos deste mundo. Os reinos, toda a ordem mundial que se opõe a Deus e à sua igreja. E Jesus Cristo é aquele que vem para vencer a ordem mundial que se opõe a Deus e à sua igreja. A ele foi dado esse poder. A ele foi dado o poder para vencer o próprio Satanás. Portanto, meus irmãos, o capítulo 5 é como se fosse uma declaração de guerra ao mundo que se opõe contra Deus, à besta e ao próprio diabo, ao próprio Satanás. A partir do capítulo 6, você tem a revelação dos 7 selos. E você vai observar exatamente isso. Os 7 selos revelam o poder que tem esse Cordeiro, o poder que foi dado a ele pelo próprio Deus. E apenas um exemplo para você. Capítulo 6, versículo 2. João olha e diz: vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. É o Cordeiro de Deus, é aquele que é o Todo-Poderoso. A ele foi dado o poder, e portanto o livro que João vê trata do próprio Cordeiro. Fala a respeito da sua pessoa e da sua obra na salvação deste mundo, da sua igreja, da igreja de Deus neste mundo. E você pode observar que na sequência do capítulo 8 ao capítulo 11, você vai ter a revelação das 7 trombetas. Essa revelação significa que o Cordeiro vence os reinos mundiais. Os reinos mundiais são abalados e derrubados. O reino do Cordeiro é introduzido, e a sua vitória sobre os reinos deste mundo e sobre o sistema mundial que faz oposição contra Deus e contra a sua igreja. O capítulo 11, versículo 15 diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. É preciso olhar e seguir o livro, a Escritura. Mas é preciso olhar o Cordeiro e crer no Cordeiro. Porque o Cordeiro é o único que é o Todo-Poderoso para vencer o mundo, para vencer o maligno. O Cordeiro é aquele preparado e poderoso para derrotar o mal e salvar
a sua igreja, salvar o povo de Deus para si mesmo. Meus irmãos, esta revelação, ela é importante para a igreja de Cristo, para o povo de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, vai fazer a conclusão dessa visão de João. Ele vai dizer: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o texto prossegue, e ele vai fechar no final, capítulo 21, mostrando como a igreja é vitoriosa pelo poder desse cordeiro que foi dado pelo próprio Deus. Esse que é a raiz, o leão de Judá, e que é também a raiz de Davi. Ele é o cordeiro que foi humilhado, não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Mas desde lá, o profeta Isaías já havia feito a promessa da parte de Deus. Deus havia dito: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Transgressores são pecadores como eu e você. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, intercede por nós. Ao receber a condenação, a pena, ele recebe pelos nossos pecados, a pena que nós merecíamos. Esse cordeiro é o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que veio para vencer, aquele que está conduzindo a sua vida, aquele que está conduzindo a sua igreja, aquele que já garantiu para nós, neste livro, nesta revelação, a vitória, o título, o certificado da nossa salvação. Siga o livro, obedeça ao livro, creia no Cordeiro, entregue a sua vida para o Cordeiro, porque este Cordeiro já comprou para mim e para você a vida eterna, a salvação gloriosa. Mas há uma terceira visão, como eu disse para vocês, que é a visão dos anjos e dos 4 seres viventes e de toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra, ou sobre os mares, em adoração ao Senhor. Nós temos esse final do versículo 8 ao versículo 14, numa conclusão majestosa, e não poderia ser diferente. Eu pergunto para você: qual a resposta mais adequada que você deve dar para esse cordeiro? Qual a resposta você deve dar para aquele que comprou, conquistou para você, comprou com o seu próprio sangue a vida eterna para você? Você tem este ingresso já pago, comprado e pago para você. Você que se guia pela palavra, obedece à palavra, você que entregou a sua vida para esse cordeiro, você que o ama, você que o segue, você já tem essa garantia. Esse título aqui é seu. A vida eterna já está garantida. Qual a resposta mais adequada da igreja para o Cordeiro e para Deus que enviou o Cordeiro? Senão a adoração, senão a exaltação, senão o louvor. Por isso, meus irmãos, olha que texto belíssimo. A partir do versículo 8, João agora tem essa visão. Ele diz então que tomou o livro, o Cordeiro tomou o livro. E quando o Cordeiro tomou o livro, a reação dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos foi instantânea e imediata. Qual foi a reação? Capítulo 4, eles se prostram diante do que está sentado no trono, o Deus Pai. Agora, quando o Cordeiro toma o livro da mão do que está sentado no trono, quando ele toma, esses 4 seres viventes, que são anjos numa categoria especial, e que esses 24 anciãos que representam a completude da sua igreja, como eu disse para você aqui, eles se prostram agora diante do Cordeiro. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos reis da terra. Ele é o soberano das nações. Ele é digno de toda adoração, todo louvor, toda reverência, toda submissão. E o texto diz então que estes se prostram trazendo harpa, instrumento musical. É louvor, é exaltação, é festa.
É louvor de coração, é louvor sincero, é louvor verdadeiro. Quando você se reúne na igreja, é para isso. Quando você vem aqui domingo à noite, é para isso. Quando você faz um culto na sua casa, convida a igreja a fazer um culto, é para isso. Não é para exaltação sua, do pastor, de quem quer que seja. Nós não somos dignos de nada disso. Digno é o Cordeiro de adoração, de louvor. E esses 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles trazem instrumento musical. E eles trazem as orações dos santos, as taças cheias do incenso, que significa as orações dos santos. A igreja orando a esse Deus, orando ao Senhor por meio do Cordeiro, em nome de Cristo, para que sejamos conduzidos e guiados por Ele, também exaltando o seu nome. E o que dizia? E o que cantavam? O versículo 9. Olha que lindo, que majestoso. Digno és. És quem? Digno. O Cordeiro, Filho de Deus. Digno és de tomar o livro. Só Ele é digno. Só Jesus é digno de tomar o Cordeiro. E de abrir os 7 selos. Porque foste morto. É por isso que Ele é digno. Porque Ele morreu. Foi Ele que morreu. E com o seu sangue Ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o livro trata desse conteúdo. O livro vai revelar exatamente isso. O versículo 10: e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão por toda a terra. Ou seja, esses seres celestiais, angelicais, estão reconhecendo a obra de Cristo na terra, a obra de salvação, a obra perfeita de Cristo para salvar o seu povo, e estão adorando e exaltando. Mas ele olha, ele vira e vê, no versículo 11, além desses seres viventes, 24 anciões, ele diz que vê anjos ao redor do trono. Dos seres viventes e dos anciãos, muitos anjos, além desses, muitos anjos, cujo número era milhões de milhões de milhões e milhares de milhares. E o que proclamavam esses anjos? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor de receber toda a honra e glória. Diga para o Senhor Jesus, reconheça a obra dEle, reconheça a pessoa dEle, e que você possa dizer isso para o Senhor Jesus também, e que você possa, essa revelação de João, essa visão de João, é um convite à igreja a se juntar a esse coral celestial, a essa adoração celestial, a essa adoração perfeita. E nós, igreja aqui na terra, somos também convidados. Aliás, ele vai prosseguir, ele vai dizer que não apenas os seres celestiais, mas também toda a criatura na terra se junta nessa adoração, nesse louvor, nessa exaltação. Você é convidado, você que teve o conhecimento da revelação desse livro e que crê nesse livro, você que tem a visão do Cordeiro, que crê no Cordeiro, entregou a sua vida para Ele, você é convidado a adorar, a bendizer, a dizer não dos lábios para fora, não bocejando, como se estivesse apartado do seu coração uma adoração, mas a adoração sincera que sai do seu coração, a adoração que agrada a Deus, os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando nos reunimos, que nós adoremos a esse Cordeiro de coração, de verdade, com a nossa alma, também com a nossa mente, entendendo o que nós estamos dizendo. E observe que esse cântico aqui é um cântico lógico, racional. Digno é o Cordeiro que foi morto. Eles entendem o que eles estão dizendo, eles sabem o que eles estão dizendo. Digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. Digno é o Cordeiro de receber a sua vida. Viva para a glória do Cordeiro. Viva para a glória de Deus. Você alcançou algo na sua vida? Glorifique a Deus com essa conquista. Você tem o seu trabalho? Glorifique a Deus com o seu trabalho. Você tem família? Glorifique a Deus com a sua família. Você está estudando, foi aprovado? Glorifique a Deus com a inteligência que Deus te deu. Dedique ao Senhor a honra, a glória com o seu viver, com o que você tem, com
toda a sua vida aqui neste mundo, nessa terra, reconhecendo que somente Ele é digno de honra, glória e louvor. O versículo 13 envolve a todos. Então ouvi toda a criatura. O verso 13: ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo, de novo, olha que lindo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus é digno de toda adoração, de todo louvor. O Senhor Jesus é o Cordeiro que foi morto. O Senhor Jesus é o Cordeiro que está executando cada detalhe desse plano perfeito de Deus para este mundo. O plano de Deus está conduzindo esta realidade. E não se esqueça, o plano de Deus tem um propósito. O propósito de salvar a sua igreja. Mas há um outro propósito por trás disso, e que é revelado aqui agora nesse último ponto que eu acabei de mostrar para vocês, que é a glória do seu nome. Esse mundo caminha conforme o plano de Deus. Deus tem o plano de salvar a sua igreja, salvar a sua vida. E esse plano de Deus, ao salvar a sua igreja, salvar o seu povo, redunda em louvor, honra e glória ao Senhor. Que você já viva, desde quando você foi convertido, dedicando todo o seu viver a esse louvor, a essa honra, a essa glória ao Senhor. Que você viva tendo essa visão de João, mas não uma visão agora transcendente, não uma visão espiritual, mas a visão do livro que você tem nas mãos, ou seja, de maneira prática, a visão do livro. Viva a sua vida focado nas Escrituras. Viva a sua vida se guiando pela palavra, por essa revelação aqui, que é a palavra de Deus, colocando a sua fé no Cordeiro de Deus, que Ele conduz a tua vida ao Pai, e que todo o teu viver, juntamente com toda a igreja de Cristo na terra, possa ser um grande coral, e que no final, junto com os anjos, possamos continuar bendizendo ao Cordeiro que derramou o seu sangue, que foi preso na cruz do Calvário, por mim e por você. Eu quero te desafiar a levantar o seu olhar um pouco mais e a olhar para as Escrituras como esse livro de regra, ao qual você se submete, e a esse Cordeiro como aquele que morreu e que é digno do teu louvor e da tua adoração. Que Deus nos abençoe. Amém.